Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, David Borg, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e Dave Smith. Olha, eu sinto a presença do Senhor. Sim. Até no começo do programa hoje. Glória a Deus. Ontem nós falamos sobre um milagre que me contaram lá na Etiópia, de todos os lugares, e como o Espírito de Deus se moveu. E era um país comunista na época. Não sei o que são hoje, mas na época eram comunistas. E como Deus salvou um jovem muçulmano que estava estudando na universidade lá. E mudou a vida dele. E tenho certeza que ele está pastoreando essa igreja, ou alguma igreja, até hoje. Irmão Swaggart, o Senhor contou uma história no outro programa sobre essa pessoa a quem Deus se revelou. E eu tinha um empregado que trabalha aqui na igreja. É o nosso administrador escolar. E ele teve uma experiência parecida com essa. E se eu puder, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Claro. O nome dele é Steve, um grande homem de Deus. Steve disse que quando ele foi para a universidade, a exemplo de muitos jovens, ele se envolveu com as drogas. De alguma maneira, ele conseguiu concluir o seu curso, mas quando ele saiu de lá, ele estava desesperado por Deus. E ele nos contou uma história dizendo que ele decidiu então se retirar para um local isolado. E disse que não retornaria dali até descobrir se havia um Deus ou não. Então ele jejuou e orou por muitos dias. E enquanto ele estava lá, o Senhor apareceu para ele. Uma experiência incrível. Ele não tinha entendido direito o que tinha acontecido, ele não tinha crescido na igreja. Sua mãe era australiana e eles não tinham um histórico firme na igreja. Havia se envolvido com drogas, uma pessoa típica do mundo. Mas no momento em que ele conheceu a Cristo, e então ele voltou e começou a falar com as pessoas sobre isso, sobre essa história. Aonde foi isso, doutor? Aconteceu ali próximo a Houston, num lugar chamado Conroe. Os seus pais administravam uma grande marina. Eles tinham alguns lotes também, mas ele havia se retirado para um local isolado e Deus se encontrou com ele ali. E então ele abandonou o trabalho que ele tinha e se tornou um administrador escolar. Ele continuou e conseguiu seu mestrado e se tornou um cristão muito firme, se casou. Eu acho que na época ele já era casado, não me lembro. E ela se tornou cristã também e eles criaram a família na igreja. E eu ainda me lembro do Steven contando essa história para mim e para minha esposa no almoço, de como Cristo apareceu para ele no bosque. Ele pastoreou uma igreja? Não, ele era um administrador escolar. Ele trabalhou para nós e para outras escolas também. Mas isso acontece, e talvez acontece mais do que nós sabemos. Creio que sim. E Deus pode fazer isso. Quando eu penso no meu pai, o meu pai já era um viciado por muito tempo. E ele começou a buscar a Deus, frequentar a igreja. E ele nos diz essa história que ele estava caminhando, voltando da igreja para a casa do seu irmão. Nessa rua que estava muito empoeirada. E ele disse que o Espírito de Deus veio sobre ele. Ele sabia que era Deus, ele entregou a vida dele ali mesmo. Você não disse que o seu pai era um alcoólatra? Alcoólatra. Meu pai, ele era um alcoólatra. Mas de qualquer forma, o Espírito de Deus veio sobre ele. Naquele momento, ele foi liberto de uma vida de cigarros e bebidas. E nunca mais retornou a ela. Eu não duvido, não. E agradeço muito a Deus. Agora, o seu pai, se ele estivesse salvo, será que ele não teria tido aquele encontro? Ele dizia que ele foi à igreja muitas vezes, mas nunca sentiu nada. Então... Mas o Espírito de Deus veio sobre ele. Eu não sei como que Deus fez, mas meu pai era um sujeito um pouco cabeça dura. Então, eu suspeito que Deus precisou lidar com ele de uma maneira mais direta e ele sabia disso. O Espírito Santo fez isso. Verdade. Olha, o Senhor, ele aparece às vezes para certas pessoas. Sim. E nós sabemos disso. Sim. Na maioria das vezes é para pessoas que eu não ia aparecer. Você sabe, meu pai nunca disse ter visto alguma coisa. Mas ele disse que a presença de Deus veio sobre ele de maneira tão poderosa. Isso. Da ponta da sua cabeça até os seus pés. Andando. Apenas andando numa estrada do interior.
A sua vida estava muito Será que ele já bagunçada. esteve debaixo de Eu convicção acho que antes? sim. E seu pai se tornou um pregador, Ele se não tornou um foi? pregador. E naquela época, ele não sabia nem ler nem escrever. Ele frequentou por mesmo? pouco tempo a escola. Mas ele aprendeu a ler As e escrever? pessoas dizem que minha mãe ensinou ele. Entendi. Mas a minha mãe diz que ensinou o meu pai a ler, mas naquela época eu me lembro do meu pai em um púlpito. E próximo a ele havia outra pessoa para ler a Bíblia. Vocês já viram isso? Esse estilo de pregação? Em que o pregador, haviam duas pessoas. O pregador estaria de um lado no púlpito e bem próximo a ele teria um outro homem. E esse outro homem que leria a Bíblia. E o pregador pregaria a partir daquela passagem. E essa é a memória mais longínqua que eu tenho do meu pai pregando. Ele diria: meu irmão, você pode ler, por favor? Leia novamente. E ele entenderia e ele pregaria a partir daí. Eu achava que era um estilo de pregação naqueles dias, mas eventualmente eu percebi que não era o comum. Eu me lembro de pregar no Brasil e o púlpito tinha 3 andares. 3 andares, sério mesmo. E era uma plataforma e você olhava para a congregação lá embaixo e Deus, acho que o prédio não era muito grande, mas cabiam quase 2.000 pessoas ali e estava lotado, estava muito cheio. E foi uma situação estranha. Foi estranho para você ficar num lugar tão alto? Muito estranho, especialmente eu, que estou sempre correndo de um lado para o outro. E havia espaço para você andar? Não. Eu não queria cair dali não, viu? A viagem não doeu, mas a queda dura no final. O Dr. Harry Ironside, quando ele ficou cego, ele era um ministro no Instituto Moody e escreveu uma série de livros. Era assim que ele ministrava. Ele pedia para alguém ler a palavra e aí então ele comentava sobre isso. Mas ele tinha uma situação especial por perder a visão. Ele perdeu a visão durante os seus últimos anos, Harry Ironside. Então alguém teria que ler e em seguida ele fazia os seus comentários sobre aquilo. Lauren, versículo 8, por favor. Sim, senhor. Assim, então fui deixado só e contemplei esta grande visão, e não ficou força alguma em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. A frase "e transmudou-se em mim formosura em desmaio" fala do verdadeiro significado dessa passagem. Quando nossa justiça é comparada com a de Cristo, não há comparação. Agora, ele disse que era uma visão, dizendo que Cristo não apareceu fisicamente na carne, vamos dizer assim, mas foi uma visão, e sei que o Espírito Santo ungiu para dizer isso, da maneira que disse. Mas ele não viu a Cristo senão em uma visão, mas era tão real como se tivesse visto Cristo fisicamente. Eu acho que sim. A presença do Senhor estava lá. Com certeza. De uma forma tremenda. E como já discutimos, vemos os homens correndo para fora da sala, deixando-o sozinho. E às vezes é difícil, especialmente no livro de Apocalipse, determinar se alguém realmente estava lá ou eles viram como uma visão, no sentido de algo separado e distinto. Então, nem sempre é fácil dizer quando o termo visão é usado. E me parece que o que ele viu estava ali, não somente em sua visão. Mas ele disse que quando viu, ele disse: não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio. Certo. O que ele viu sobre si mesmo, ele não gostou do que viu. Verdade. Exatamente. Isso mesmo. Jó também foi assim. Quando viram o Senhor, se sentiram totalmente indignos. E tem a ver com a aparência de dignidade, força. E ele disse que ele não tinha mais aquilo. E por aí vai. Agora, com Paulo, eu não acho que foi uma visão. Acho que o Senhor apareceu para ele, e faz alguns dias que eu não leio, mas... Parece que a sua aparência era real. Mas foi uma visão poderosa, saiba disso.
Bom, ele teria sentido e visto, ou sentido como se estivesse ali. Não teria sido diferente. Não seria mesmo não, certo? Desculpa interrompê-lo, Lauren. Você mencionou algo anos atrás sobre o que você pensou que poderia ser uma visão e algumas pessoas interpretaram mal. Quando você tem uma profunda consciência mental sobre algo. Não estou explicando como você disse. Eu sei que às vezes em oração, quando eu estou intercedendo, às vezes, e aconteceu em uma dessas noites, eu senti que eu estava no meio de pessoas que estavam orando com as mãos levantadas ao meu redor. Eu senti que eu estava no meio desse grupo. Foi uma impressão mental. Você não sabe se está vendo ou se apenas sabe. Não, eu não consigo explicar melhor, mas já aconteceu algumas vezes na minha vida. E é tão real no momento que você está nele, que enquanto você está lá e está acontecendo, como você vê essas pessoas, elas são reais, elas estão na sala com você. Você sabe que elas não estão lá, mas a visão é uma impressão mental e às vezes você deixa isso e isso fica com você. É como se eu pudesse ver o que eu vi, como se eu estivesse lá, assistindo essas pessoas com as suas mãos levantadas. O Senhor apareceu para ele, mesmo em uma visão, o detalhe que é dado aqui, sobre como ele disse, eu vi um certo homem vestido de linho e seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. Ele tinha um cinturão de ouro, acho que era de ouro. O seu corpo era como uma turquesa, e isso é uma pedra, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. Há anos atrás, eu tive um sonho. Sonhei que levei um irmão que não trabalhava para a gente na época, mas trabalhou uns 3 anos antes para ver o lugar onde cresci, em Faraday, Louisiana. E a casa já foi demolida faz tempo, mas no sonho estávamos ali e a casa estava lá. Não tinha ninguém morando ali, ela estava vazia. Entramos pela porta da frente e me chocou, porque olhei para a minha esquerda e havia um caixão ali. E a Kathryn Kuhlman estava no caixão. Quando entramos eu não sabia, mas eu assustei porque pensei, o que esse caixão está fazendo aqui? Eu pensei, e o meu amigo nunca disse nada, e eu não sei se ele chegou a ver ou não, mas eu vi, de repente ela começou a se levantar do caixão no sonho. Ela se levantou e não pisou no chão, ela flutuou assim do caixão e de repente pisou no chão. E eu lembro que no sonho eu me prostrei aos pés dela e ela me mandou levantar, eu me levantei e eu perguntei para ela, senhora Kuhlman, e eu não cheguei a conhecer a Kathryn Kuhlman. Você conheceu, mas eu ouvi ela pregando em Dallas uma vez, mas não pudemos ficar por todo o culto, porque nós mesmos tínhamos que pregar. Eu e a Frances ficamos o máximo que pudemos, mas pessoalmente eu nunca conheci. E por aí vai. Então não sei por que o Senhor me deu este sonho, mas eu olhei para ela e eu agora estava de pé e eu disse, Ele cura? O Senhor cura como um dia curou? E ela fez assim e disse, olhe para Ele, olhe para Ele. E eu olhei e na parede só tinha aquilo no cômodo, fora o caixão, que era uma foto do que alguém pensou que Jesus parecia. E havia fogo saindo dos seus olhos, como Daniel falou aqui, o fogo saía dos olhos dele, chamas de fogo. E ele não falou nada. Eu fiquei olhando para a foto e o sonho acabou. E muitas vezes me pergunto, o Senhor nunca... Eu sei que o sonho foi de Deus, mas Deus nunca faz nada por acaso. Ele tem um propósito para tudo o que faz, não importa o que seja. E porque o sonho acabou ali, eu não sei, mas acabou. Você se lembra de que ano foi isso, irmão Swagger?
Eu acho que foi em 1984, 85, Foi por aí. naqueles anos que meu irmão Bernie... Só um instante. Vai em frente. E ela morreu depois daquilo. Ela, na verdade, morreu antes disso, em 1975, mas Ruth Fisher assumiu o seu ministério e continuou Foi em 75? na região de Pittsburgh. Ela faleceu em 1975. Porque eu preguei em Birmingham, no Alabama, e eu tive um outro sonho com ela. Sim. E o Donnie veio até a porta e me disse que a Kathryn Kuhlman tinha morrido. E eu não me lembro de ser tanto tempo assim. Tem certeza? Eu tenho certeza que sim. O que acontece é que... Eu tenho quase certeza que sim, mas eu vou certificar. O meu irmão estava trabalhando com o Ruth Fisher naquela época. Isso foi no final dos anos 70, início dos anos 80. E sempre íamos aos cultos e presenciamos a presença de Deus e testemunhamos as mensagens que estavam sendo ensinadas, que eram principalmente sobre a salvação e o Espírito de Deus curando. E eu digo isso porque depois desses poucos anos, e provavelmente em 1983 ou 84, o meu irmão veio até mim e disse: "O Senhor acabou de fazer isso." E eu disse: "O que você está falando?" E ele disse que coletivamente o Senhor não estava se movendo e curando mais. Ele estava certo, pois eu vi algumas pessoas que alegavam que tinham ministérios de cura, mas nada do que estava acontecendo em seu ministério vinha do Senhor. Deus sempre responde à fé, graças a Deus, mas quanto às curas coletivas, não vimos muito disso. E por anos isso me incomodou. Eu fui curado em 1997 do meu derrame, a paralisia foi imediatamente curada. Então eu sei que o Senhor cura, mas cerca de um ano e meio atrás, eu e o Josh estávamos em Cuba, Missouri, em uma noite. Eu iria ministrar no dia seguinte e eu não sabia exatamente sobre o que eu iria pregar. E o Senhor me acordou no meio da noite, como às vezes Ele faz. E eu creio que Ele falou ao meu coração naquela noite. E disse que iria começar a curar novamente. E que seria algo que iria vir gradualmente. E na manhã seguinte, era um domingo, e eu ministrei. E a presença de Deus estava tão poderosa em nosso meio, em Cuba, Missouri, que eu não consegui nem permanecer de pé. Eu tive que sentar o irmão Swagger para entregá-la. E o Espírito de Deus se moveu. Curiosamente, não vimos nem ouvimos nenhum testemunho do que o Senhor fez naquele culto, no que diz respeito à cura. Mas eu preguei aqui no Centro Familiar de Adoração, usando aquele pano de fundo como mensagem. Mas acredito que o Senhor vai começar em breve com este movimento que estamos esperando do Senhor em uma colheita, para ver mais uma vez. Eu não duvido disso. Ele se mover soberanamente com a cura. Eu acredito nisso. Talvez o Senhor estivesse lhe dizendo então: olhe para Jesus, pois como você é usado na obra através deste ministério, Deus o levou a construir esta rede. Ele irá ungí-lo para fazer isso. Eu creio. Olha, o Senhor... Eu sinto isso, irmão Swagger. Eu creio que Ele irá usá-lo mais do que você imagina. Ele não dá sonhos Ele irá tocá-lo para curar e trazer esta mensagem novamente e restaurar o corpo. Olha, eu aceito creio isso. Nisso. Aceito como se viesse do Senhor. E é disso que a igreja precisa. Sim, é verdade. Foi em 1976 que ela faleceu. Sim, eu sabia que era em meados dos anos 70, pois o meu irmão Bernie começou a trabalhar com ela e eu participei daqueles encontros. Então, esse sonho que eu tive, você disse 76? Então, Sim, acho que foi em 74, 75, Sim. Durante esse tempo. Porque eu tive um outro sonho com ela e sonhei que eu estava em um quarto de hotel, não tinha cidade, eu não sei qual era a cidade, e alguém bateu na porta, no quarto de hotel. Me levantei, fui à esquerda, abri a porta e havia um homem ali que disse: irmão Swagger, a Kathryn Kuhlman faleceu. E alguns meses depois do primeiro sonho que eu tive, claro, alguns meses depois, estávamos em Birmingham, no Alabama, e eu estava na cama, descansando, e alguém bateu na porta, eu dei a volta, abri a porta e o Donnie estava lá e disse: pai, a Kathryn Kuhlman faleceu. E eu não sei por que o Senhor deu aqueles sonhos, eu não sei. E, na verdade, Ele nunca quis me dizer ou me mostrar, e por aí vai. Mas eu sei que Ele deu, e não sei por que Ele deu, mas Ele tem um propósito para tudo que faz. Ele vai restaurar a cura, Senhor, através deste trabalho.
Eu quero lhe pedir para fazer algo ao encerrarmos o programa hoje, irmão Swagger. Há muitas pessoas assistindo que precisam de um toque de cura física hoje. Nós recebemos as ligações, nós as colocamos nas maratonas e nas maratonas bíblicas. Lemos os nomes das vítimas de câncer. Vamos orar por eles agora. Você escolhe, o corpo de Cristo está doente. Vamos orar por eles. Pai Celestial, o Senhor é capaz de fazer todas as coisas. Obrigado, Jesus. E eu venho a Ti, estamos diante de Ti, clamando pelo povo que o John mencionou. Alguns estão morrendo com câncer, Senhor, e outras doenças. Estou ouvindo a Sua voz dizer: eu sou o Senhor que te cura. Sim. E, Senhor, eu peço, em nome de Jesus, eu repreendo essa doença, repreendo essa enfermidade, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus, que essa pessoa se levante agora, enquanto o poder de Deus flui nesse corpo físico e cura em nome de Jesus. Aleluia. Aonde fluem as águas que curam, aonde vem a alegria celestial, temos paz e temos descanso, aonde fluem as águas que curam. E o Senhor falou através do seu servo há muitos anos atrás e deu aquela canção: creia somente, tudo é possível, somente creia. Estou pedindo que o Senhor toque esse coração, essa vida. O médico que enviou essa pessoa para casa para morrer, mas eleve-os acima das trevas e plante os seus pés sobre solo firme. Pedimos em nome de Jesus, aquele que é acima de todos. O seu nome é Jesus, pois Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Deus, obrigado pela sua cura. O Senhor nos cura. E te agradeço por tocar vidas e corações e corpos físicos. E oro em nome de Jesus Cristo, te dando louvor e te dando glória. Que essas coisas sejam feitas nesse poderoso nome. Pedimos em nome de Jesus. Obrigado, e nós Senhor. Te amamos e te louvamos e te adoramos. Eu quero que você, enquanto acaba o programa hoje, comece a louvar a Deus e agradecê-lo pelo poder dele. Obrigado por nos acompanhar. E agradeço ao John por recomendar o que recomendou. Creio que Deus curou algumas pessoas. Aleluia. Nós te amamos.